Capítulo 10. O encanto da terceira vez. Parte 1. No dia seguinte, Aylan regressou da clínica, mas Mau, para seu desgosto, foi chamada para lá, pela mulher de meia-idade do palácio que a tinha colocado na coleira no dia anterior. Então é por isso que eles querem ver Mau, disse Gyokuyou a Aylan, com a mão no queixo. Eles estavam na sala de estar, onde Gyokuyou estava deitado num sofá. Sua barriga estava bem redonda agora, grande o suficiente para desacelerá-la. Ela usava roupas projetadas para esconder a protuberância, mas mesmo assim, provavelmente seria melhor para ela evitar ir ao chá fora do pavilhão de Jade durante esse período. Sinto muito, disse Aylan. Eu deveria ter levado aqui em vez disso. Ao que parecia, Aylan tinha tomado remédio para a gripe que Mau lhe preparara enquanto ela ainda estava na clínica, onde uma das senhoras a avistou e lhe pressionou sobre onde o tinha conseguido. Isso bastaria, certo, pensou Mau. Os medicamentos não eram permitidos na clínica porque não havia médicos lá. Não se podia deixar que as pessoas entrassem com eles. Eles tinham que descobrir a história por trás do remédio de Aylan para que os olhos oficiais não os notassem. Mau estava pensando que seria melhor ela ir direto para a clínica, aceitar a bronca e acabar logo com isso, quando Aylan disse algo muito inesperado. Eles querem saber se podem pegá-la emprestada por um tempo. Meu Deus, disse Gyokuyou, olhando para Mau com curiosidade. Aylan observou-os com preocupação. Mau só conseguia pensar na dor de cabeça que isso provavelmente seria, mesmo enquanto contemplava os ingredientes de um novo medicamento. Por fim, Mau regressou à clínica sob vigilância. Não era Aylan que a acompanhava, mas sim Ingua. Ela provavelmente parecia certa para o trabalho. Mais baixa que Aylan, ela era, no entanto, mais extrovertida e mais determinada a enfrentar as coisas de frente. Embora a clínica estivesse situada nos fundos do palácio, era uma grande caminhada para chegar lá. Ingua, sempre faladora, não conseguiu evitar conversar no caminho. Ei, Mau. Depois de deixar Aylan ontem, você fez alguma coisa com as lanternas do jardim? Você viu isso? Foi quando ela voltou da clínica, ou mais precisamente, depois que ela encontrou Jinxi e Gaoshun no caminho para casa. Impressionada com a ideia de um novo medicamento, ela partiu imediatamente em busca de componentes. Eu estava apenas procurando os ingredientes para um remédio. Ela acendeu uma lanterna quando escureceu, atraindo insetos. Bem como uma certa criatura que comia insetos. Ingredientes. Diga-me que não foram insetos. Não foram insetos. Apesar das garantias de Mau, Ingua continuou a franzir a testa. Ela parecia sentir que havia algo ainda menos agradável acontecendo. Mau, sobre o seu quarto. Tem ficado bem cheio de coisas ultimamente, você não acha? Está realmente começando a cheirar a remédio. Lady Ongnia não está muito feliz. Agora, isso é assustador. Você não parece muito assustado. Nada poderia estar mais longe da verdade, pensou Mau. A chefe-dama de companhia tinha uma mão muito rápida. Mas então, talvez fosse preciso ser forte assim para sobreviver no Palácio dos Fundos. Acho que um dia desses ela vai te expulsar do seu quarto e fazer você morar em um galpão no jardim, disse Ingua com um sorriso malicioso. Eu gostaria muito disso. Um abrigo de jardim seria maior do que o quarto em que ela estava agora e, mais importante, bem separado dos dormitórios das outras senhoras, para que ninguém notasse qualquer barulho durante a noite. Mau ficou louco porque, apesar de ter descoberto um tesouro de ferramentas não utilizadas no consultório médico, ela não pudesse usá-las aqui. Com certeza irei perguntar sobre o assunto a Lady Ongnian assim que voltar, disse Mau, com os olhos brilhando. Espere, Eles chegaram à clínica antes que Ingua pudesse sair. O que quer que ela estivesse prestes a dizer? Vamos entrar, então, disse Mau. Ei, aquilo que eu disse, eu não. Mau realmente não ouviu Ingua. Ela estava muito ocupada imaginando se, com um prédio próprio, seria capaz de fazer trabalhos que envolvessem incêndio. Seu coração inchou de expectativa. A mulher de meia-idade se chamava Shenlu. Olhando de perto, seus olhos tinham uma tonalidade verde assim como os do consorte Gyokuyou. Talvez ela tivesse um pouco de sangue ocidental nas veias. A cor dos olhos também pode ter inspirado seu nome, que significa verde profundo. Mau e Ingua foram conduzidas ao que parecia ser a área de recepção da clínica, que cheirava levemente a álcool. Shenlu trouxe chá. Eles estavam sentados a uma mesa simples, que parecia robusta e bem usada, assim como as cadeiras e prateleiras ao redor deles. Minhas sinceras desculpas pela minha grosseria com você, começou Shenlu.
Eu não tinha ideia de que você era um servo da preciosa consorte. Não pense nisso, respondeu Mau Mau. Shenlu, como muitas das mulheres do palácio que não serviam diretamente no pavilhão de Jade, referia-se a Gyokuyou pelo seu título. Ao contrário de muitas mulheres do palácio, Mau Mau não teve uma educação particularmente distinta. Ela estava, em essência, além de sua posição aqui. Shenlu parecia calma e controlada, sem nenhum vestígio do tom maternal firme que adotou enquanto estava sobrecarregada de roupa lavada no dia anterior. Era óbvio agora que ela era uma senhora devidamente educada do Palácio dos Fundos. Eu sabia que ela era esperta, pensou Mau Mau. Nem todas as damas do Palácio dos Fundos sabiam ler e escrever. Para ter ficado aqui tanto tempo quanto Shenlu parecia ter ficado, ela deve ter sido uma mulher com muita inteligência. Ou então deveria haver algum motivo especial para mantê-la por perto. No momento, a expressão de Shenlu estava um tanto sombria. Foi porque ela agora sabia que Mau Mau era uma das damas do consorte Gyokuyou? Mau Mau não gostou muito da ideia de que ela pudesse estar recebendo tratamento especial. As pessoas tinham uma tendência distinta de olhar para o outro lado quando se tratava dos feitos das consortes superiores e de suas damas de companhia. No entanto, Shenlu convocou Mau Mau pessoal, um fato que pareceu deixá-la quase tão desconfortável quanto Mau Mau. Por fim, porém, Shenlu olhou diretamente para Mau Mau e soltou um suspiro. Tem um favor que gostaria de lhe pedir. Sim, senhora. Shenlu pareceu brevemente surpresa com o quão indiferente Mau Mau parecia, mas ela rapidamente se recompôs e disse: receio que possa parecer um pouco atrevido. Você não se importa? Vá em frente, por favor. Mau Mau estava mais do que acostumada a ser tratado com grosseria. Na verdade, ela geralmente era tão culpada quanto qualquer um de seus interlocutores, ou pelo menos ela suspeitava que fosse. Assim, ela teve a confiança necessária para deixar a maioria das coisas rolarem de suas costas. Se eu lhe pedisse para fazer um remédio para uma das senhoras que serve o sábio consorte, então... O que? A reação não veio de Mau Mau, mas de Ingua, que bateu com as mãos na mesa e se inclinou para a frente. O chá espirrou nas xícaras, algumas gotas caindo na mesa, onde deixaram manchas escuras. Você sabe o que está perguntando? Ingua exigiu. Shenlu suspirou novamente. Acredite em mim, estou muito ciente. Ela olhou para Mau Mau. Mau Mau olhou para trás, vendo que Shenlu estava falando sério. Presumo que você tem algum motivo. Mau Mau. Desculpe, mas não vai doer ouvir o que ela tem a dizer, não é? Ingua sentou-se novamente, com as sobrancelhas franzidas. Ela tomou um gole de chá, que já estava frio, e parecia estar tentando se recompor. Talvez você pudesse fazer a gentileza de me contar o que está acontecendo, disse Mau Mau. Muito bem, respondeu Shenlu, e começou a contar a história. Isso está ficando fora de controle, disse Ingua, estranhamente curvado. Você não está errado, respondeu Mau Mau. Ela concordou com Ingua que só causaria problemas, mas não podia ignorar o que acabará de ouvir. Uma das empregadas da residência do sábio consorte, Li Hua, estava gravemente doente. O paciente estava no pavilhão de cristal neste exato momento. Esta empregada costumava lavar roupa na área de serviço no norte. Trimestre, então ela e Shenlu passaram a se conhecer. A empregada havia desenvolvido uma tosse inquietante e Shenlu sugeriu que ela descansasse um pouco. Já se passaram 5 dias desde então e Shenlu não tinha visto a mulher. Talvez ela estivesse lavando roupa em outro lugar, ou talvez a pessoa responsável pela lavanderia tivesse mudado, sugeriu Mau Mau, mas Shenlu balançou a cabeça. Mesmo que isso seja verdade, gostaria que ela viesse e fosse examinada pelo menos uma vez. Então, uma tosse, hein? Mau Mau pensou. Segundo Shenlu, foi algo incomum. Tudo começou vários dias antes de a mulher parar de aparecer na lavanderia, mas mesmo antes disso ela se sentiu cansada e teve uma febre leve, mas persistente. Mau Mau perguntou se a empregada tinha vindo formalmente à clínica, mas aparentemente ela não conseguiu permissão. Lugar horrível, pensou Mau Mau. Uma simples empregada provavelmente não teria pedido diretamente ao consorte Li Hua permissão para ir à clínica. Ela teria conversado com uma das damas de companhia, que provavelmente a ignorou. Considerando os sintomas, Mau Mau desejou que não tivessem acontecido. Você realmente acha que ela está aí? Ying Hua perguntou. Acredito firmemente que precisamos investigar isso, disse Mau Mau. Se o que Shenlu lhe dissera fosse verdade, eles teriam que lidar com o problema, e logo. Caso contrário,
poderia muito bem se espalhar muito além do pavilhão de cristal. Ingua estudou Mau Mau de perto. Eu sei que esse tipo de coisa chama sua atenção, mas é do pavilhão de cristal que estamos falando. Você precisa pelo menos esperar até que possamos marcar uma visita formal. Você sabe disso, certo? Você não pode atacar lá de novo. Eu sei. Embora Mau Mau conhecesse o consorte Lihua, ela não poderia simplesmente aparecer em sua residência. Ela cometeu esse erro recentemente. Ela estava desesperada para ir ao pavilhão de cristal assim que pudesse, mas as estrelas simplesmente não estavam alinhadas. Ela tinha que pelo menos estar com Jinchi ou nunca passaria pela porta. Tudo bem, surtar não vai me fazer bem. Mau Mau estava tentando se distrair pensando em outra coisa quando percebeu. Ela correu até ele, embora tenha tido que pular para cima e para baixo como um sapo algumas vezes antes de finalmente conseguir agarrá-lo. Mau Mau. O que eu estava dizendo? Ingua chorou, pegando a bainha de sua saia e seguindo-a. Mau Mau franziu a testa, sentindo a coisa entre as palmas das mãos. Desculpe. Eu não pude evitar. Eu vi algo que estava procurando. O quê? Um bug? Eca! Não é um bug. E não foi. Mas também não era um corpo. Isso, infelizmente, havia escapado, mas deixou Mau Mau com o que ela queria. Ela ainda podia senti-lo se contorcendo em suas mãos. Olha, ela disse. Ela abriu as mãos para revelar a cauda de um lagarto, ainda balançando descontroladamente. As caudas dos lagartos podem cair, mas também podem voltar a crescer. Esse era o ponto. Você não pode desistir de nada. No momento em que você desiste, tudo acaba, disse uma vez um imortal. Se você deseja criar um novo medicamento, primeiro procure outras coisas com efeitos semelhantes. E eu quero um remédio que faça as coisas viverem e crescerem. Daí o interesse de Mau Mau por lagartos, que ela suspeitava que pudessem comer os insetos que se reuniam em torno das lanternas do jardim. Eu queria tentar descobrir como e por que a cauda volta a crescer, disse ela. Ela estava se sentindo muito satisfeita, mas não houve resposta. Ela olhou para descobrir que Ingua, com o rosto pálido e a boca aberta, havia caído para trás. Mau Mau enrolou o rabo em um lenço e enfiou nas dobras do manto. Ela acabou tendo que cuidar de Ingua até se sentir melhor.